Ainda falando do agir de Deus, rapaz, eu lembro que uma vez eu fui pregar numa vigília em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Estava eu, o pastor Henrique, a esposa dele e o pastor Israel. Éramos 4 pessoas. Henrique, Israel e a esposa são pessoas altas, pessoas bem maiores do que eu. E nós estávamos com uma Fiat Uno. Eu tinha uma Fiat Uno que ainda tinha kit gás no carro. Carro 1.0, kit gás 2 portas básico. Tava na luta, mas graças a Deus por isso. E aí, o Israel, que hoje é um pastor, dirigiu o culto da vigília, o Henrique também, e eu fui o pregador. Acabou a vigília, viemos de volta para Caxias, nossa cidade. Então viemos de Campo Grande para Caxias. Na altura de Deodoro veio um Monza Tubarão azul. Monza Tubarão, ele é no mínimo um motor 1.8, então um motor muito superior ao motor da Fiat Uno. E o Monza Tubarão ficou piscando atrás de nós, piscando farol. E aí ele aparelhou na lateral do carro, na lateral direita, não abriu o vidro. E aí nós ficamos temerosos. Nós não sabíamos se era um assalto, se o cara estava chamando a gente para fazer um pega. O horário era mais ou menos às 5, 6 horas da manhã, num domingo. A Avenida Brasil limpa, vazia. E eu não tinha o que fazer. Eu não tinha motor para acelerar. Carro 2 portas, cheio de homem de Deus no carro. O que eu ia fazer? O Israel, Henrique e sua esposa começaram a orar dentro do carro. Estou falando de livramento. Começaram a orar dentro do carro. E a minha esposa, eu sei disso que quando eu cheguei em casa ela me contou, e a minha esposa, nesse mesmo horário que nós estávamos enfrentando essa dificuldade, ela acordou e o Espírito Santo falou com ela no quarto da minha casa: ora pelo seu marido que eu vou dar um livramento para ele. E ela, sem entender, mas obediente, começou a orar. Aquele Monza Tubarão acelerou e foi embora. E nós demos glória a Deus, né? Claro, glória a Deus. Foi embora o problema. Mais adiante o Monza Tubarão estava atravessado na Avenida Brasil. E aí nós não sabíamos se parávamos o carro ou se passávamos. Tinha um espaço mínimo. Mas para Fiat Uno, qualquer espaço é espaço. Eu acelerei e fui. O Monza veio atrás de nós. E disparou várias vezes. Atirou. Deu tiro no nosso carro. E nós escutávamos como pedra batendo na lataria do carro. Imaginamos. Os tiros estão furando o carro. E o pior de tudo isso é que o carro era da minha sogra, não era nem meu, imagina. E eu estava, na prova nessa época, estava numa luta que só Deus. E aí nós abaixamos a cabeça e eu acelerei. Até aparece o carro andou, né? 4 pessoas, carro 1.0, com kit gás, não anda. Mas acelerei e fomos. Quando chegamos em Caxias, que eu desci do carro, e nisso minha esposa está orando, que eu desci do carro, a primeira coisa que eu fiz, fui ver o que tinha acontecido no carro, porque todo mundo estava bem, ninguém tomou tiro. Aí imaginei, furou o carro e Deus deu livramento. Gente, Deus é tão poderoso que quando eles atiraram no carro, Deus permitiu a gente ouvir. O barulho do projétil, da munição, atingiu o carro, mas Deus não deixou furar o carro. Sabe por quê? Porque Deus nos blindou. Deus é a nossa blindagem. Não tem calibre. Não existe calibre no universo que ultrapasse a blindagem divina. Enquanto minha esposa orava, enquanto eu dirigia, enquanto os irmãos no banco de trás oravam, o inimigo disparava projéteis de fogo no nosso carro. E Deus nos blindou. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Cheguei em Caxias, quando eu desci do carro, que eu fui olhar para ver onde tinha furado, para ver o tamanho do prejuízo, nenhum arranhão havia no carro. Não estava furado. Nós não fomos baleados. Não aconteceu nada. O diabo correu atrás da gente, o diabo gastou munição e o nome do Senhor foi glorificado. Posso te dar uma dica? Se blinde, se proteja, se revista com as armaduras de Deus, porque a blindagem divina não tem calibre espiritual nem material que ultrapasse a blindagem divina. Operando Deus, meu irmão, ninguém impede. Segura aí, essa palavra é para tu.
se proteja em Deus, se esconda em Deus, habite em Deus. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus tem descanso para a tua vida. Deus abençoe, graça e paz.